Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou a Gabi e esse aqui é o podcast Crise dos 30. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, né, Sam? Não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia. O Crise dos 30 pode até trazer um número no nome, mas é para todas as idades. Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Alô, senhora, você poderia me dar 10 minutos da sua atenção? Olá, olá, nós estamos na segunda temporada do Crise dos 30. Hoje com essa voz de Regina Roca. Se liga, fica ligada, hein? Porque estamos no meio do inverno aqui e a crise está no meu pé, tá? Oi, Sam, também aqui com uma vozinha um pouquinho anasalada. O lugar aqui é das alergias, nem é tanto da gripe, mas tudo bem. Oi, pessoal, muito obrigada por vocês estarem dando play em mais um capítulo do nosso pod. Hoje, muito especial, né, Sam? Sim, Gabi, eu fiquei esperando muito por esse bate-papo, porque se tem uma coisa que eu ouço o tempo inteiro entre meus amigos, é esse descontentamento, ou melhor dizendo, talvez, esse desencanto com a profissão que a gente escolheu, gente. Esse assunto ele faz muito parte da vida de todos nós que estamos agora nessa casa dos 30, porque acho que a gente teve uma infância mais ou menos parecida, né? Sim, eu sempre comento que eu acho que fizemos essas escolhas de profissão, na verdade, muito cedo. Eu não sei se eu tenho certeza de que com 16, 17, até 18 anos, a idade onde normalmente a gente escolhe a faculdade, né, o curso que a gente vai fazer, muito cedo, talvez, não é? Tipo, aí vem o questionamento, será que a gente precisa ter essa profissão pro resto da vida? Meu Deus. A resposta é não, sem dúvida, ainda mais na idade que a gente escolhe, né? Já falei isso no pod, a gente vem de uma geração que foi cobrada pelos nossos pais, que muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar ou do que eles queriam fazer, já tinha ali uma profissão condicionada, então falaram sempre pra gente. Minha avó sempre falou pra mim, você vai comer com seu diploma. No caso, estou passando fome, você não sabia o que estava por vir. E também a gente não tá nessa geração TikTok, que parece que é essa cobrança do estudo, da faculdade, de ter uma profissão, claro, ainda existe, mas não é tão grande, porque parece que aí com a internet houve um leque de possibilidades e que você, com 18 anos, já tem aí uma carreira de milhões. Exato, acho que cada vez mais esse desencanto tá acontecendo e as profissões que a gente escolheu ali há 10, a 15 anos já atrás já se transformaram muito, gente. A tecnologia, a internet, a sociedade em geral tem mudado muito o rumo das profissões que antigamente pareciam ser promissoras e que hoje, bom, estão aí desvalorizadas, com o pé na cova, né? Enfim, como lidar com essa crise? Segura essa marimba. Então, o título do nosso episódio de hoje é Transição de Carreira depois dos 30, né? Que todo mundo acha que é uma coisa impossível de acontecer, mas na verdade acontece muito mais do que a gente pensa. Exato, um papo super necessário com uma convidada que está passando por essa crise, vai dividir ela aqui conosco, porque honestamente é uma crise que vira e mexe, eu também tenho, tá? Faz as honras aí com a nossa convidada, Gabi, pode chamar. E hoje eu vou chamar a Raquel, né? Que para muitos ela é conhecida como a deusa, o quê? Corajosa, muito brava por fazer essas escolhas. Então, Raquel, se você pudesse apresentar pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim hoje representando a gripe, eu sou a gripada do rolê. Olha, tá todo mundo difícil Estamos aqui, em viu? casa. Então todo mundo aqui, né? Eu, se fosse vocês, botava uma máscara para ouvir a gente hoje. Eu sou Raquel, eu sou nutricionista, por enquanto, mas eu estou mudando de profissão e eu vou contar para vocês. E assim, se vocês têm crise de mudar aos 30 de profissão, você imagina eu aos 40, quase 41, que eu tô batendo na porta do 41 e tô mergulhando aí de cabeça. Então vamos embora falar disso. Lindo! Já estamos ansiosos para ouvir como foi toda essa decisão, né, Sam? Exatamente, muito bem-vinda, vai ser muito bom esse papo aqui, vai ser muito bom dividir essas crises, porque, enfim, nunca é tarde pra ter crises, como a gente sempre fala, as crises não têm idade. Eu já vou começar aqui jogando uma pergunta, Raquel. Qual foi a sua principal motivação pra você trocar de profissão nesse momento da sua vida? Então, eu fiz uma mudança de país, que eu acho que é bem mais complicado até do que mudar de profissão, né? E aqui em Portugal, não sei em outros lugares da Europa, você tem um processo de equivalência bem complexo, né?
e a sua equivalência pode ser negada, né? E é um processo um pouco subjetivo para você ter essa equivalência. Então eu já não estava muito feliz com a minha profissão, né? Apesar de gostar muito da nutrição, eu estava querendo uma profissão que fosse mais moderna, que desse mais dinheiro, que me desse uma mobilidade em relação a morar em outro lugar, a trabalhar remoto. Então tudo isso acabou sendo um grande pacote para me fazer querer trocar de profissão. E essa questão sua com a nutrição, você escolheu também nessa faixa dos 17, 18 anos, como que você chegou aí? Gabi! Olha, eu acho que eu sou a pessoa certa para falar de mudança, tá? Porque, assim, se tem uma coisa que eu não fico, é insatisfeita com alguma coisa por muito tempo. Tá certa. Não fico, não fico. Então, assim, aos 17 anos eu fiz técnico de enfermagem, eu fiz um segundo grau técnico de enfermagem. Eu gostei bastante, mas eu era uma garota, né? 17 anos, então, assim, não é a idade certa para você escolher realmente, eu acho, né? Que não é a idade certa para você escolher realmente alguma coisa. E aí eu queria fazer medicina, só que eu nunca fui aquela pessoa que senta na cadeira e passa horas estudando, tá? Então, essa é até uma personalidade que eu tô descobrindo agora. Redescobrindo, né? E aí eu não consegui, óbvio, passar no vestibular de medicina, né? Porque você tem que passar muito tempo estudando. E aí eu fui pro meu plano B, que era fisioterapia. Eu cursei uns 2 períodos de fisioterapia. 2 períodos? Não. Cursei 4 períodos de fisioterapia, só que chegou numa matéria que se chamava cinesiologia, e aí eu levava dentro da mochila um casaco e eu dormia a aula toda. Sério, eu dormia a aula toda. Aí um belo dia a aula acabou, né? Todo mundo foi embora e eu fiquei dormindo e o professor foi me acordar. E aí ele falou, Raquel, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta realmente de fisioterapia? Eu falei, gosto, com aquela cara amassada, né? Só não gosto da sua aula, Essa aula que é chata. Aí ele falou, porque assim, de agora em diante, desse período em diante, é basicamente cinesiologia, é o que você vai estudar. Então, assim, se você não gosta de cinesiologia agora, você não gosta de fisioterapia. Meu Deus. E aí eu parei, pensei, né? Nessa época eu tenho tanta coisa misturada, né? Mas assim, tentando resumir, nessa época eu tinha uma crise relacionada a peso. Então eu era muito magrinha, né? Tipo, eu tenho 1,62 e eu pesava 41 quilos por aí, eu era muito magrinha. E eu já frequentava nutricionista para ganhar peso. E aí eu comecei a gostar muito da nutrição e tal, porque eu vi que eu consegui ganhar peso. E assim, na minha cabeça, eu comia um monte de chocolate, um monte de besteira e não engordava. E a nutricionista veio falar para mim que eu tinha que comer salada, que eu tinha que comer legume. E aí eu falei para ela, né, do alto da minha prepotência, falei para ela, eu como um monte de chocolate, você acha que eu vou engordar comendo salada? E aí ela me pediu uma chance, eu dei essa chance, né? E passei a comer o que ela pediu e ganhei peso. E aí eu me apaixonei pela nutrição e eu fui fazer nutrição. Então, assim, o que eu mais fiz foi mudar, né? Foi assim que eu acabei parando na nutrição. Mas isso aí eu já tinha, sei lá, nem sei que idade eu tinha, mas eu já não tinha, não era tão novinha, né? E como que foi a situação da sua família, assim? Porque muitas vezes são os nossos pais, a nossa família que bota essa pressão do tipo, começou, tem que terminar. Eles aceitaram bem essas mudanças que você foi fazendo? Meus pais aceitaram, Gabi. Assim, quando eu mudei pra nutrição, meu pai me deu uma apertada, sabe? Ele falou: Ó, agora é a última vez que eu pago uma faculdade pra você. Chega de mudar, entendeu? Mas até a nutrição ele foi bem paciente. Ele teve. É muita responsabilidade pra você jogar nas costas de alguém que tá ali saindo do ensino médio, que você não tá. Gente, é muita coisa. Você escolher uma profissão que você vai ter que gerir pro resto da sua vida. E a maioria das vezes a gente tá romantizando as profissões, né? Então você, por exemplo, você vai na nutricionista e fala, ai, me apaixonei por nutrição, por exemplo. Mas às vezes você não sabe ali as matérias que tem por trás, os perrengues que tem por trás, sabe? Sou formado em arquitetura, amo arquitetura, mas tenho ali a minha
minha relação meio que de amor e ódio, sabe assim, tem época que eu tô assim, ai que delícia, tem época que eu tô, pelo amor de Deus, me tira daqui. Só que a arquitetura é uma profissão, né, um curso extremamente romantizado, né, porque você Sim. entra, sabe assim, nas curvas do Niemeyer, sabe assim, e etc. E, gente do céu, na realidade, você se vê ali, tipo, 3 semanas detalhando a porta de um armário, você fala, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Sabe assim, cadê poema? Cadê sabe assim, a narrativa bonita da arquitetura? Então a realidade é muito mais dura e eu acho que isso deve acontecer na maioria das profissões. Realmente escolher a profissão que você vai ter que fazer pro resto da sua vida ali, saindo do ensino médio, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente precisa escolher. Então, assim, a melhor maneira seria isso, assim, você ir descobrindo com o tempo realmente o que você gosta. E isso inevitavelmente vai acontecer de você começar um curso, falar, não gostei muito, e aí você troca. Muito legal essa questão do professor ter chegado em você, sabe Uhum. assim, falado, É. olha, talvez, sabe assim, você esteja perdendo tempo aqui na fisioterapia. Eu tava aprendendo por osmose, né? Tava só dormindo e ficando presente na aula e deixando a matéria entrar, né? Sim, ele não Sim. entendeu o seu método de Não aprendizado. entendeu. Mas acho que guardar das devidas proporções é tipo quando você é criança e você ama cachorro e alguém te pergunta o que você quer ser e você fala que você quer ser veterinário. Tipo, você não tem É, noção do que aquilo é, né? Mas você quer Uhum. ser, ou você querer ser a profissão que os seus pais têm, sei lá, professora. E uma coisa que eu acho interessante é realmente essa transição da importância das profissões, né? Na época dos nossos pais, avós, ser professor era uma coisa. Meu Deus, era uma profissão de honra e todo é, mundo valorizava muito. Hoje em dia, tristemente, não é uma profissão que nem o governo, nem as pessoas dão valor. E hoje em dia, nossa geração tá tendo que se adaptar total. É o que você falou, você tá sim. atrás de uma profissão mais moderna. Mas o que será o amanhã, né? Eu acho que a gente ficou bem no meio do caminho, né? Oh, sim. Eu sinto que a gente Estamos. ficou no meio do caminho, né? Então, as nossas profissões estão ficando obsoletas, né? Assim, as pessoas acham outras formas, né, de buscar o que a gente faz e tal, ou às vezes não valorizam. E as profissões que são dessa geração TikTok, eu não me sinto encaixada, sabe? Eu não me imagino Não. fazendo uma dancinha, sabe? Antigamente você questionava alguém, enfim, você acabou de conhecer uma pessoa, olá, fulano, tudo bem? E aí, o que que você faz da vida? Era muito certeiro as coisas, né? Eu era, tipo, advogado, sou administrador, né, enfim. Hoje em dia, tipo, a pessoa fala, eu sou, sabe assim, técnico de jornalismo com marketing de influencer, mas trabalho, sabe assim? E aí você fala, meu Deus, ou seja, a pessoa tem uma formação que você já nem sabe mais o que que é, porque já abriu um leque tão grande, sabe assim? E a pessoa trabalha numa outra área também, enfim. É muito louco. Mas uma coisa que você menciona, que eu ouço muito, é que eu queria ter cursado medicina, não consegui medicina, porque realmente medicina é um curso talvez para privilegiados, né? Ou você precisa ter uma condição financeira muito grande. De alguma maneira você precisa ter um esforço enorme, sabe? Para poder tentar. O meu marido, por exemplo, é biólogo, mas tentou 4 anos medicina, ficou 4 anos no cursinho para tentar medicina, não conseguiu. E aí você tem que escolher ali uma segunda opção que vai geralmente para biomedicina, biologia, enfermagem, ou até fisioterapia, nutrição e etc. Então, tipo, nas escolhas de profissões, às vezes você também já tem que fazer ali umas concessões, porque, enfim, não é fácil você ir pra frente com aquela profissão que você escolhe, né? Então também isso é seletivo, né? É, você também tem um senso crítico, né? Assim, eu não curtia ficar horas sentada na frente da mesa estudando. Então, eu tive que ter a consciência de que não é isso, entendeu? Então, eu acho que às vezes também esse lance de romantizar que a gente falou, né? Sei lá, tem gente que fala, eu quero ser chefe de cozinha. Cara, para e pensa que você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar até de madrugada, possivelmente você vai abrir o restaurante, você não vai estar presente em nenhuma comemoração da sua família. Então, é tirar um pouco do romantismo e parar para pensar. Eu quero medicina. Eu amo medicina. Você gosta de estudar? Se você não gosta de estudar, não vá fazer medicina, porque você vai passar a sua vida inteira estudando muito. Né? Então, acho que também tem um pouco isso que a gente, quando é muito novo, só leva para o lado do emocional, né? Eu amo ser veterinário. Mas ó, você vai ter que se mudar para uma fazenda na casa do cacete, trabalhar lá, né? Ou pegar plantão no final de semana. E a gente não pensa nisso quando é novo, né? Não, na responsabilidade também, sei lá, de ser chefe, por exemplo. Você não para pra pensar nos cursos que você vai ter que fazer de saúde, de manutenção do alimento ali, dessa questão toda de aqueles, né, do health and safety, que eles fazem você fazer o curso, até se você é garçom, garçonete. São coisas que você jamais imagina que vão fazer parte do seu dia a dia. Desde a escola, os professores, o sistema de ensino não te ajuda a fortalecer as suas habilidades.
Então, por exemplo, eu sou um fracasso para desenho. E pra mim, a aula de educação artística era uma pressão e uma sensação constante de que eu ia fracassar. Se eu não nasci com esse dom, por que eu era, sabe, eles me davam uma nota por isso, obrigada a fazer isso, enquanto tinha gente que amava e se dava super bem, vamos explorar esses talentos e sei lá. Essa pessoa também não precisa se dedicar e se sentir uma fracassada em química, por exemplo. Então, acho que teria que ter aí uma revisão toda para as próprias crianças já serem estimuladas. Porque, por exemplo, você pode não ser uma pessoa que estuda muito, mas se medicina era um assunto que você era apaixonada por, você poderia ser uma grande médica, muito mais do que uma pessoa que ama estudar, mas não gosta tanto, não tá tão assim com afinidade para medicina, né? Então tudo me parece ser um pouco mecânico e as pessoas não param para pensar em como mudar esse cenário para que as pessoas vão seguir a profissão que elas querem, Uhum. não sei, fazer isso com amor mesmo. Acho que tinham que incluir algumas coisas, né, nas disciplinas dos colégios, alguma coisa que de repente permeasse as profissões, sabe? Ah, sei lá, economia financeira, economia doméstica. Talvez fossem coisas que ajudassem a gente a ter uma visão de mercado e de vida mesmo, né? Própria Sim. nutrição, né? Você ensinar as É, crianças sobre como alimentação, até há poucos anos, né? Eu lembro no meu lanche da escola, tem o dia do pastel, o dia do cachorro quente, Raquel muito morrendo, louco pensando, isso. agora entendi por que ela tá assim. Dia do pastel. Ai, gente. Não, tem criança que levava Big Coke. Gente, uma vez eu fui fazer um evento do Sesc, e aí tinha uma criança que foi pro evento, ela levou uma garrafa, uma Big Coke. Eu falei, você trouxe isso para dividir com os amiguinhos? Ela, não, minha mãe manda todo dia para mim. Eu falei, meu Deus! Eu falei, você toma tudo? Ela falou, eu tomo, ela manda. Então, assim, a criança se sentia no compromisso de tomar. Mas Não, assim, eu tenho que tomar, ela mandou. gente, se preocupar com a alimentação, ter essa vida mais saudável, isso é uma coisa muito recente. É uma coisa É. muito recente. A gente não tinha essa preocupação. Não tinha programa Bem-Estar da Globo, gente. Não tinha coisa que instruía as pessoas a se alimentar com mais qualidade, né? Como fazer os alimentos. Era bem difícil, né? Bom, você se formou então nutricionista, conseguiu finalizar aí a faculdade e aí Sim. entrou no mercado de trabalho. Como foi isso? Tipo, te deu prazer trabalhar como nutricionista? Eu tive uma crisezinha no começo da nutrição, porque eu demorei um pouco para arrumar emprego. E aí, quando eu arrumei os meus empregos, né, relacionados à nutrição, eles não eram muito bem o que eu achava que seria, né? Porque quando eu fiz a faculdade, eu gostava muito da área de controle de qualidade. Mas para mim, a área de controle de qualidade, eu estagiei na Petrobras. Então, assim, era um padrão ouro de controle de qualidade. E aí, quando você chegava em outros lugares, você começava a esbarrar em coisas que, assim, não eram perfeitas igual o que eu via, né? E aí eu comecei a desanimar com isso, né, e tal. E aí depois eu fui encaminhando para nutrição clínica, onde eu fui muito feliz. Nossa, fui muito feliz na nutrição clínica. Atendi várias pessoas, ajudei várias pessoas, foi maravilhoso, assim. Então, a nutrição me fez muito feliz, né? E eu via diferente de várias pessoas que se formaram comigo, que ou não conseguiram arrumar o emprego que queriam, ou não ganhavam quanto queriam. Então, eu consegui fugir dessa curva, né, da nutrição, porque muita gente fala, é uma profissão que não dá dinheiro, ou é uma profissão que você não consegue ficar satisfeito. E não, foi bem. Não foi exatamente por isso que eu deixei de querer ser nutricionista, né? Não foi por esse tipo de insatisfação, não. E como que você chegou à conclusão do que você queria fazer a partir daí? Eu estava meio perdida, né, quando eu fui ver essa parte de. Eu já tinha visto a minha equivalência no Brasil, né, já tinha tentado e tal, mas começou com a pandemia, né, eles começaram a falar que seria simplificado o processo de equivalência. E aí, quando eu fui rever como estava sendo, eu vi que estava mais ou menos a mesma coisa, né, então isso começou a me desanimar. E eu, na realidade, eu não estava muito sabendo o que eu fazia, né, eu gosto muito do que eu faço hoje, que é o cozinhar, né, isso me faz muito feliz, mas assim, eu não vejo isso como uma coisa para o futuro, porque eu não quero escalar nisso, eu não quero abrir um restaurante, eu não quero abrir uma empresa de congelado, então não tenho esse sonho. Então eu precisava sair dessa profissão e não conseguia saber o que eu queria fazer. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail da Tribe, que foi o curso que eu comecei a fazer, que é de tecnologia, né, desenvolvimento web,
E aí eu fui assistir um webinar deles. E eu achei super legal, assim, a política da Tribe. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse processo seletivo deles, que era bem difícil, sabe? É um processo bem grande. E aí eu passei. Eu passei na parte da prova, passei nas entrevistas. E aí eu falei, ah, cara, eu vou tentar isso. Você tem um mês para você experimentar, né? Ver como é que é, se você se adapta. Eles são um ritmo bem pauleira mesmo. Então, assim, você tem que ter uma dedicação bizarra. Mas, assim, foi nesse caminho aí. Eu conheci a Tribe num webinar. Que doideira. Caiu, assim, Caiu surgiu. pra mim. É. Tá, então só para entender, você tá fazendo esse curso, é presencial em Portugal? Como é que funciona? É online, mas eu já não tô fazendo, Sandy. Já tô fazendo outra coisa. Meu Deus, tá. Ah, Tá, amamos. Então teve a transição da entendi. transição. É a transição da transição. Meu Deus do céu, põe mais café aqui que vai render essa chapa. Não, tá. Então isso você tava no Brasil ainda Não, eu tô fazendo. aqui, já tô há 4 anos em Portugal. De nutrição para um curso de tecnologia, ou seja, duas áreas que até então você não tinha Totalmente. visto, né? Então você já tinha passado Não. pela fisioterapia, pela enfermagem, então tava ali mais ou menos tudo na mesma área. Sim. Qual foi uma crise quando você falou, quer saber? Vou mudar de área mesmo, porque você não tá mudando só de carreira ou de profissão, você tá mudando completamente de área. Tipo, eu sou uma pessoa de humanas, eu acho que eu não me vejo encaixada em nenhuma outra área, assim, sabe? Só de pensar, só do nome que você falou do curso de Esse fisioterapia lá, desenvolvimento é. meu Deus do céu, já deu um frio na espinha. Então, como é que foi você falou assim, não, vou mudar de área? Eu tenho na minha cabeça coisas que eu quero, né? E que eu não conseguiria se não fosse dessa forma. Então, quando eu pensei na profissão, né, da área de tecnologia, eu pensei, eu quero trabalhar remoto. Eu quero poder morar em qualquer lugar do mundo e eu quero ganhar bem. Então, eu quero ter emprego, eu quero ganhar bem, eu quero poder trocar de emprego se eu não estiver feliz nesse emprego. E isso a profissão de tecnologia proporciona. Então, eu acho que esse foi a grande alavanca, sabe? Não teve romantismo na minha mudança de carreira, não teve, eu me apaixonei pela tecnologia e tal. Não, não teve. Teve objetividade. Sim, foi uma decisão mais técnica. Quero ganhar dinheiro, quero poder morar onde eu quiser. Qual a profissão que me oferece isso? Ah, é isso? Então, beleza. Então, vamos aprender isso aí. Sabe o que é legal isso? Isso é a coisa que a maturidade traz. Que É, quando a gente tá ali descobrindo as profissões com 17, 18 anos, em nenhum momento você tem essa escolha talvez técnica, sabe assim, não, agora tá na hora de eu priorizar aquilo que eu quero, trabalhar de casa, que gente, que isso é qualidade de vida, sabe? Tipo, quero ganhar tanto, então, coisa que, imagina, quando eu tava vendo ali, vou fazer arquitetura, recebe salário? Tô topando, sabe assim, porque você tá. E, gente, a vida adulta é muito mais difícil de você encarar, sabe assim? Porque, enfim, as profissões não são valorizadas, a gente sabe disso. Tem profissões que a pessoa trabalha e estuda, sabe? Tá sempre ali se reciclando e mesmo assim ganha um salário muito baixo, né? E, realmente, essa escolha técnica, eu acho que a maturidade também ajuda. Você acha que o seu foco estava mais no objetivo do que, vai que eu não gosto do curso, mas é o que eu tenho que fazer, entre aspas. não, 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 não bem assim, né? Deixa eu fazer um adendo antes do que o Sam falou, né? Eu acho que depois que vocês vão saber isso, né? Depois que você faz um movimento de mudança de país, as coisas são mais fáceis, né? Não sei se vocês mudaram de país empregados, né? Mas eu não mudei de país empregada. Eu vim para Portugal planejada, mas não empregada. Nem Uhum. planejada também. Foi planejada, Não, e a né? gente Não, não. não teve plano, não teve planejamento. Eu entrei no avião e falei, vamos ver o que Ai, vai vamos que vai dar. dar certo. Ah, Deus Vai dar ajuda, né? certo. Deus ajuda quem sai da madruga. Comida não Não, falta, comida não falta. Eu não, pego na aqui do verdade, avião essa maçã, vai dar pros 2 dias. não, gente, planejamento é fundamental, é verdade, mas Sim, a gente não veio com emprego não, nem eu nem a Gabi, né? Não. eu já vim com mais idade para Portugal, né? Então me mudei com 30 e alguma coisa, 30 e alto. Então eu já vim planejada, mas não vim empregada. Então eu já tinha largado uma coisa que financeiramente me dava segurança e me aventurei numa coisa que não me dava segurança nenhuma. E eu falei, vai dar Uhum. certo. Eu E tenho por que Portugal? Por que vocês decidiram ir pra aí? porque fala português, né? Mas a mudança, digo, vai, sendo mais abrangente. O que te fez querer mudar de vida, assim? O Rio de Janeiro, ninguém aí já foi pro Rio de Janeiro? Vocês já Já. foram ao Rio de Janeiro? Já, já. Então, Mas turista, né? Sim, tá. claro.
A vida no Rio de Janeiro é muito tensa, né? Você Você não acha? só. Nossa! Imagina! Você sai de casa, você não sabe se vai voltar, né? Se você volta com a bolsa, se você volta sem bolsa, se você volta com o celular, sem celular, se você Uhum. volta, entendeu? Sim. É uma vida muito tensa, né? E aí a gente já tinha passado por diversas situações de quase ser assaltado, de estar em situações. O Patrick, né, meu marido, ele já teve o cara no meio da Radial Oeste apontar a arma para ele, pedir a Não. chave do carro. Isso está sendo televisionado, eu estar acordando de manhã e vendo isso na TV. E aí ele me liga, ó, não sei se está vendo TV, Meu Deus. é, eu Meu apareci, devo ter Deus. aparecido aí, tá tendo um assalto na Radial Oeste, mas assim, tá tudo bem comigo. Então foram diversas situações assim de estresse e aí a gente cansa, né? Você acaba ficando com medo, né? Ficar tão perto, sempre tão perto, você fala, cara, uma hora vai dar ruim sério, né? Então, esse foi o maior motivo para a mudança. Segurança no Rio de Janeiro é insuportável. Entre esse momento e o realmente mudar, levou muito tempo? Levou um ano, levou um ano. Nós viemos a Portugal e a gente já tinha pensado em morar fora algumas vezes quando a gente conheceu Paris, que ainda é o Ai, meu Deus. meu Te lugarzinho do entendo, entendo esse coração. sentimento. Nossa, mas não dá, francês não dá. Francês é muito difícil. E aí, quando nós viemos conhecer Portugal, a gente falou, pô, cara, economia de Portugal barata, fala português, é seguro, tá na Europa, então vamos começar a programar. Aí nós começamos a nos programar, né? O Patrick foi ver a equivalência dele, eu fui ver a minha equivalência. E aí teve o processo que é o mais louco, né? Que é você pegar tudo seu e se desfazer, meter o que cabe na mala e mudar. Você se planejou, mas você chegou sem profissão, entre aspas, em Portugal. Como é que foi isso? Assim, quando eu tentei a minha equivalência no Brasil e foi negado, a gente já estava com tudo muito programado, sabe? Então a gente já viria para Portugal. E eu falei, cara, eu sei cozinhar, eu cozinho bem, né? Eu tenho noção de cozinha, né? Porque eu fui gerente de restaurante, então eu já tenho uma noção de restaurante. Eu vivi 1000 anos, gente. Se fosse parar para falar tudo que eu já fiz, a gente ficava até o dia seguinte falando aqui. Então eu falei, eu vou o brasileiro. Portugal tem muito brasileiro. O brasileiro gosta de serviço. Então eu vou cozinhar. Eu vou pegar o personal cooking, que é um trabalho de culinária domiciliar, e eu vou cozinhar. Eu só preciso da primeira oportunidade. Aí uma pessoa, quando eu cheguei aqui, me contratou para fazer, e isso começou boca a boca, e aí eu comecei a trabalhar. O Patrick estudando, eu trabalhando, a gente vivendo com o dinheiro que trouxe, né, da organização, e foi isso. Então, assim, eu acho que eu não tenho tanto medo dessa mudança por conta disso. Sabe, na minha cabeça eu tenho que. Não, não é utópico, né? Mas que vai dar certo, sabe? Se você se dedicar, se você se organizar, se você fizer realmente com vontade de dar certo, eu acho que vai dar certo. Eu tinha comentado se você estava preocupada com o processo, se você ia gostar ou não do curso, se você sabendo onde você queria chegar, você se preocupava com essa utopia que a gente tem de trabalhe com o que você ama e você não vai amar nunca mais. Não. Eu não sabia se eu iria gostar, mas eu tinha um mês. A Tribe é um curso extremamente caro, tá? Ela não é um curso barato. O custo dela é quase que uma faculdade de nutrição, sei lá. O Uhum, custo de uma faculdade, é muito caro, né? tá. Uhum. Então eu tinha esse um mês para experimentar e esse um mês não é pago. Eles dão esse um Não. mês para você. Só que esse um mês é tiro, porrada e bomba. Eles fazem o real, né? Então é para você saber, ah, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Então eu tinha me dado esse prazo de um mês para ver se realmente era isso que eu queria. E eu tava tranquila, porque eu falei, se não for, eu vou sair e vou fazer outra coisa, né? Eu tô cozinhando, eu tô com o meu trabalhinho ali, sabe? Tava com as coisas de stand-by, né? Então eu tava tranquila em relação a isso. Tô experimentando. E já acabou esse mês? Acabou. Acabou um mês, né? Programação SAN não é só o nome que é difícil. Hum, Programação é o bicho. É meu muito difícil. Deus. É muito legal, tá? É muito legal. Mas é extremamente difícil. É Tá. extremamente difícil. E aí, então, voltando nessa ordem cronológica aí das suas carreiras, você conseguiu se formar, então? Não, eu não dei continuidade. Durante o Hum. processo desse um mês, que eu vi que eu não estava conseguindo, vamos dizer assim, pegar, né? Eu estava gostando, mas estava tendo muita dificuldade. E assim, o curso ele tem uma dificuldade que vai aumentando.
Então, assim, já do começo já era difícil. Então, Uhum. ainda ia piorar muito mais, sabe? E aí eu vi que eu não estava curtindo e tal em relação a isso, eu estava me dedicando, eu já estava estudando, sei lá, 10 horas por dia, final de semana eu estudava 8 horas no final Uau. de semana, e ainda assim acumulava matéria, acumulava coisa, né? Era muita coisa. Eu deixei de trabalhar alguns dias da semana para poder dedicar a isso, e ainda assim acumulava matéria, acumulava coisas. Então eu fui procurar uma outra opção. Eu sabia que eu queria área de tecnologia, por conta disso que eu já falei para vocês, né? De manter a ideia de poder estar remota e tal, ganhar bem. E aí eu fui procurar outra coisa em Portugal que pudesse me dar isso que eu queria. E aí eu vi a carreira de SAP. Não sei se vocês já ouviram falar de SAP. É uma área também da tecnologia, né? É um software que você trabalha com organização de empresa, e aí tem área de venda, área de mercadoria, área de finança, RH, um monte de coisa. E aí eu tô agora nesse momento. Eu peguei uma mentoria, como o SAP tem diversas, eles chamam de módulos, né? Essas coisas que eu falei para vocês, finanças e tal. E aí eu tô com uma mentoria que tá me orientando em relação a qual área eu me adequaria melhor. Então, a ideia de mudar de carreira continua, né? Eu só dei um passo para trás para poder me organizar de novo e poder continuar no processo. Gente, isso é muito importante. Eu conheço muita gente que agora está muito envolvida, por exemplo, em UX, né? O UX agora é a bomba, Eu não sei o que é a UX. medicina, é o User Experience. Então tem o campo de design, tem o campo de quem escreve e tal. Eu me questiono muito, assim, porque sei lá, 9 em cada 10 amigos meus está estudando isso, porque é a profissão do futuro. Mas eu falo, mas vocês realmente, assim, tipo, você gosta disso, você fez algum curso? As pessoas às vezes vão de cabeça em fechar um curso por esse objetivo final, né, de trabalhar Uhum. remoto, de ganhar mais e tal. Mas não pensam nesse processo. Então, isso que você tá fazendo, de buscar uma mentoria e falar o que que você vai gostar mais, fazer aí uma prova de um teste, de um curso de um mês, que você não estaria desembolsando todo esse dinheiro, é muito respeitoso consigo mesma, de você não apenas se lançar de novo, como o seu eu de 16 anos foi para uma faculdade É. porque tinha que fazer, né? Uhum. É maturidade, né? É isso. A gente até conversou em off isso, né, Gabi? Uhum, De realmente você ter maturidade para falar, não, cara, não dá para mim. Não dá para é, mim, não Uhum. vou perder meu tempo. Eu tenho 40 anos, quase 41. Eu não posso gastar o meu tempo e o meu dinheiro com uma uhum, coisa que eu já vi com meio mês que, cara, não vai funcionar. total. Não vai Sim. funcionar. Quando você estava fazendo esses cursos, como eram os seus colegas de classe, digamos, mesmo online, enfim, porque aí você está lidando também com uma disparidade de idade muito grande, muitas vezes. Ou seja, você vai ser a mais velha ali da turma, porque você está fazendo essa transição tardiamente, digamos, né? Você está mudando já, ou seja, você já é formada, está lidando ali com pessoas que estão entrando na formação acadêmica naquele momento. E como é que você lida com isso? Tipo, isso é uma curiosidade minha, por exemplo, se eu resolvo trocar de profissão hoje, né, sei lá, se eu vou entrar, fazer uma nova faculdade, tipo, a maioria dos meus colegas ali estão saindo ali do ensino médio e eu já tô ali, tipo, né, há muito tempo no mercado de trabalho, enfim, tem uma outra visão da vida, tem uma outra visão do mercado de trabalho e você bem disse, né? Tipo, também as horas que se exige de estudo, muitas vezes ali não se encaixa na vida de uma pessoa adulta, que talvez tem filhos, né? Então, como é que funcionou isso? Eu não sei se o fato de ser online dá um pouco de distanciamento de idade, né? Porque assim, quando você está numa sala de aula, você tem a fofoquinha, né? As pessoas ficam conversando enquanto o professor fala. Quando você está numa sala online, não tem isso. Não tem muito isso, né? E você acaba criando afinidade com pessoas, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp hoje, né? Que tem um menino de 21 anos, tem um cara que está na Rússia que tem 40 e alto, quase 50 anos, tem uma menina recém-casada de 20 alto, 20 e poucos anos, então assim, tem de tudo, né? E são pessoas totalmente diferentes, mas totalmente envolvidas com. Até porque a Tribe, sinceramente, você não tem oportunidade de ficar muito de gracinha, entendeu? Não dá tempo, não dá tempo. Então é estudar. Eu acho que também tem muito isso, né? É uma coisa que você precisa se dedicar muito. Então, ou você vai ficar ou você vai sair.
Se você não consegue ficar ali só porque o meu pai mandou, porque minha mãe mandou. Não tem como. Não tem como, entendeu? Então, acho que as pessoas que estão lá, elas são muito responsáveis, apesar da pouca idade, né, de ter pouca experiência de vida. São pessoas que sabem o que querem, né, os que ficaram, né, que sabem o que querem, que realmente se dedicam a estudar e tal. Então, eu não senti isso, não. Acho que também quando a gente vai estudar depois de uma certa idade, a gente vai com outra mentalidade. Sei lá, eu penso hoje em dia nas classes, assim, nas aulas super legais que eu tinha na faculdade. Que pena que eu não tinha maturidade para aproveitar todo É, aquele É, aprendizado. Que pena que eu não me dediquei. Naquela época, por mais que eu estagiasse e estudasse, eu tinha o tempo de ler todos os livros que mandavam, de levar muito mais a sério. Então, acho que, por exemplo, se hoje em dia você, ou eu, ou no caso da Raquel, você vai estudar, você tem uma outra visão. Tipo, você vê um propósito naquilo, não é só cumprir o uhum, checklist de eu preciso ir pra faculdade, eu preciso me formar, sabe? Acho que a gente vai já porque quer, porque realmente eu tô é. interessado. sim, Envolve dinheiro também, né? Tanto o É, dinheiro que você precisa receber, quanto o dinheiro que você vai desembolsar, né? totalmente. sim, sim. Então, E como que foi a reação, assim, das pessoas ao seu redor agora, né? Nessa nova transição? acho que meu pai já tá um pouco acostumado, né? Meus pais já estão. Lá vem ela de novo. Eu acho que meus pais já sabem que é uma característica minha, né? E assim, meus pais também são um pouco assim, não de mudar de profissão, né? Mas eu morei em vários lugares quando eu era criança. Então, possivelmente essa genética foi passada, né? A genética de não ficar da mesma coisa, né? Na monotonia, de não aceitar isso. Os meus amigos super apoiaram, mas assim, falaram: caraca, né? Programação é muito difícil e tal, mas super apoiaram, né? E essa parte de SAP, vocês basicamente são as primeiras pessoas, assim, né? Sem ser o meu núcleo principal, né? Que tá sabendo que eu saí da Tribe, né? E fui fazer uma nova. Eu reprogramei, né? Vamos reprogramar a Recalculou rota. a rota. Recalculei Ai, a rota, é. ai, não se preocupa que vai ficar esse segredinho aqui só É, entre a gente, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém é segredo. Então, acho que as pessoas ficam surpresas realmente, mas assim, dão um apoio. Uhum, Não gerou. Acho que na família que seria, né? Talvez o que geraria mais preocupação, né? Mas mais sim. uma vez, acho que depois que você pega uma meia dúzia de malas e atravessa o oceano, sua família já acha que você é capaz de qualquer Já coisa. desencanou. sim, Vem a coragem, né? É que É, eu tenho a impressão que quando a gente faz as coisas pra nós três aqui, vai, é super normal se você falar, se o Sam falar pra mim amanhã que ele tá indo morar, sei lá, na Nova Zelândia. É, porque sim, a gente já sabe que isso é do nosso eu, mas pra quem vem de fora, é um ato assim impensável às vezes pegar as malas e cruzar o oceano e morar em outro é. país ou viver em outro lugar, né? E mudar de sim, curso também, mudar de carreira, seja na metade da faculdade quando você tem 20 anos, seja com 30, com 40, tipo, como assim? Você sim. vai, entre aspas, desperdiçar 4 períodos, 1 ano, 2 anos? É, Uhum. todo mundo vê como algo muito chocante. E tudo na vida é experiência, né, gente? Nada que você faz, nem que você faça por um mês, aquilo não serviu de nada. Uhum, Sim, Vai te trazer uma bagagem que, né, que você só vai, de repente, você só vai ver daqui a 30 anos a bagagem que aquilo te trouxe. Então, exato. sim, nada é desperdiçado, né? Eu super apoio quem quiser fazer qualquer coisa. Só acho que tem que realmente ser organizado, né? Aquele lance que você sim. falou, não se jogue, né, de cabeça sem se programar, né, sem pensar financeiramente, tem que se organizar. A gente tem que lembrar também que quando você é imigrante, você já está abrindo mão de praticamente tudo da sua vida e a carreira está É, sendo incluída nisso, né? São muito poucos os imigrantes que, na verdade, estão na própria área fora do Brasil, fora do Uhum. país que você se formou. Já é um privilégio, né? De é, vez em quando a gente está reclamando aqui, né? Eu e o Didi, meu marido, e falando, meu Deus do céu, como tá difícil, nossa, né? Enfim, trabalhar em outra língua, é um outro sistema muitas vezes, e aí depois a gente sempre para e fala, não. Calma aí, vamos agradecer, porque 90% das pessoas que migram estão fora das suas áreas, né? Então a gente estar dentro da área que a gente gosta, ou que a gente se formou, ou que a gente se sente pertencente, digamos assim, já é um privilégio muito grande. Então, realmente, mudar de profissão pode ser uma escolha não tão difícil assim, porque você já abriu mão de muita coisa. eu acho que é exatamente isso, né? Você zerou, Uhum, né? Você Sim. já foi lá. Eu já cheguei aqui não sendo ninguém, né? Eu não vim transferida, então ninguém sabia quem eu era.
né? Eu não tinha uma profissão, então eu já tive que lidar com isso, né? Então só tô lidando novamente. Só fazendo um adendo a isso que o Sam falou, tipo, essa cobrança do estar na sua área também. Não sei se você chegou a passar por isso, esses questionamentos, quando você decidiu ir para Portugal. Mas vem uma cobrança que às vezes eu sempre me questiono. O quanto disso era meu, de realmente eu quero voltar a trabalhar com o que com o que eu me formei. Ao mesmo tempo, eu tive outros empregos que eu amava. Eu fui super feliz sendo garçonete e poderia, talvez, ter ficado a vida inteira, não fosse esse martelinho na minha cabeça, pensando, putz, você investiu muito dinheiro, você investiu 4 anos da sua Uhum. vida, você tem uma profissão, por que você não vai buscar uma coisa mais parecida? E, na verdade, às vezes, se não tivesse tido todas essas pequenas vozes, eu fico me perguntando, será que eu não estaria até hoje tranquila, trabalhando de garçonete, amava, conhecia muita gente, né? Uhum. Então, não sei como que foi pra você, quando você falou, tô indo pra Portugal. Abri mão aí de uma vida estável, do meu nome, da carreira consolidada que eu suponho que você já tinha ali no Rio. E se as Sim. pessoas falam, você tá louca? Falaram, mas assim, não sei, cara. Talvez eu seja um pouco louca mesmo, né? Qual o seu signo, assim, só pra gente saber? Eu sou pisciana, né? Tá Tá explicado, tá explicado. explicado. Tá super explicado. Agora eu tenho um ascendente em Áries, então assim, acho que eu tô um pouco mais racional. Tá vendo? Mas eu sou pisciana. Eu Hum, não sei, Gabi, eu acho que eu nunca dei muito ouvido para que as pessoas falam. Eu me preocupo muito com o que me incomoda, sim. entendeu? Uhum. Se aquilo tá me incomodando, como por exemplo, o fato de eu não querer continuar cozinhando, porque eu não me vejo no futuro fazendo isso. Uhum, Então, se aquilo tá me incomodando, eu vou mudar. Mas agora não porque alguém falou que, pô, você tá cozinhando, não sei o que e tal. Não por isso. Ou talvez seja isso que você falou, né? Aquelas vozinhas que vão entrando e aí você sente um incômodo e parece que é seu uhum, e não, talvez não Uhum. seja só seu, né? Mas eu não sei. Eu acho que se tá, eu tô ganhando dinheiro, tá? Tô viajando, tô comendo onde eu quero, fazendo o que eu sim. quero, pagando Uhum. bem que mal tem. Sim, Exatamente. não, mas é super importante. Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto. Às vezes, né, ao longo desses anos morando fora, você conhece pessoas que estão super frustradas e que se cobram muito, tá, num Uhum. emprego, porque o Brasil tem essa distinção de subemprego e o emprego em escritório. Aqui isso não existe. A galera Não. vive, né, e trabalha com hotelaria. Todo mundo se respeita muito mais, eu acho. Sim, também E, acho. e eu sempre falo, você tem que fazer o que te faz feliz. Essa cobrança que vem é uma questão também de maturidade, acho, que passou muitos anos para eu entender que eu tenho que fazer o que eu gosto e não me importar com esses questionamentos de por que que você ainda tá aí, por que que você tá fazendo tal e tal coisa, você não pensa em voltar para sua área. Não, tipo, a qualidade de vida que a gente tem fazendo outras escolhas, às vezes você tem que fazer essa escolha, né? Eu quero ter qualidade de vida ou eu quero ter o Uhum. status ali, aquela medalhinha que é da sociedade, né? Eu Uhum. acho que não é nem só qualidade de vida, né? Você tem que ter uma profissão que te pague bem. Então, se a sua profissão não te paga bem, o que adianta? Ah, você se formou em X coisa, mas eu não consigo ganhar bem, não é uma profissão que vai me garantir o meu futuro. Então, você também tem que parar para pensar no que vai garantir. Acho que depois de uma certa idade, a gente também começa a pensar muito mais na velhice, né? Hum, Uhum. Então, você começa a ter que planejar. Quando você é muito novo, é muito distante a velhice, está muito longe aquilo lá, ainda tenho muita coisa para passar e tal. Só que chega um ponto que você começa a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me dê um sustento para eu não ficar trabalhando até os 80 anos, sendo que eu quero sim. estar aposentada, entendeu? Aos Uhum. 40 eu quero estar. Na realidade, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, isso sim. Acho que essa cobrança aqui quando você muda, né, e que aí que a Gabi estava falando, de aí você tem essa pressão, meu Deus, eu preciso voltar pra minha área, voltar pra minha área. Pra mim, eu sentia que era como se aquilo fosse a única coisa que eu sabia fazer. Então você fica assim, gente, é isso que eu sei fazer, é isso que, sabe, eu me formei para. Então você fica ali com uma crise ali de você saber entender que você pode fazer outras coisas, que você, sabe, você nunca experimentou, sabe? Gente, eu não sei cozinhar. Eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar. A Raquel ficou aqui chocada, mas eu não sou, ainda bem que o meu marido ama, é a parte dele, essa parte assim, dentro do casal, de divisão, se é que existe. Então eu sei me virar na cozinha, mas eu não sei cozinhar, eu não tenho paixão por isso, eu não desenvolvo, sabe? E eu trabalhei 8 meses como chefe de cozinha na Irlanda, sabe? A Irlanda não é assim um grande exemplo de gastronomia, coitado dos irlandeses, eu falando isso, me desculpem, mas é uma realidade, então assim, não cobrava-se muito e é uma das profissões que eles mais
precisam ali na Irlanda, atualmente, inclusive. Então, você tá trabalhando de alguma coisa, quer ser chefe de cozinha? Vem, sabe? E eu trabalhei 8 meses, e eu falei, meu Deus, gerindo fogão. A Raquel deve saber isso, É hard. sabe? Gerindo ali, tipo, e meu Deus do céu, e era um olho na cebola ali, um olho no feijão. E aí você fala, meu Deus, eu posso fazer outras coisas também, não é só porque eu sou formado em arquitetura, né, que esse é o meu diploma, que me dá uma noção de que eu poderia não fazer mais nada, sabe? A gente pode fazer outras coisas, a gente pode experimentar. Gostei? Não, mas experimentei, sabe? E de E repente, se você gostar, adoro você essa ia aprender, experiência. né? Exatamente, exatamente. O meu desinteresse é porque realmente não gosto muito, eu gosto de comer, sabe? Eu gosto muito de Também gosto. experimentar as comidas já prontas. Hoje, olhando como experiência, como você bem disse, mesmo se você faz ali 1 mês, 2 meses que você trabalha em alguma coisa, tudo é como experiência, tudo Toda a vai como experiência. experiência, sabe? Ainda sei fazer uma sopa deliciosa, sabe? Olha, Porque aprendi lá na cozinha. E posso falar, gente, já trabalhei, já sei como é que funciona, sabe? Realmente, cozinha, é o que você falou, essa romantização de ser chefe de cozinha. Gente, trabalhar numa cozinha profissional, só quem trabalha sabe, aquilo ali é fogo, mas assim, literalmente, sabe? é. Então, tenho queimaduras no pescoço até hoje. Como vieram para aqui, não sei, pergunta para um sagitariano que já trabalhou numa cozinha com facas afiadas, Nossa. mas a gente pode fazer outras coisas, sabe? A gente não é obrigado a fazer aquilo que a gente se formou, ou quando a gente se forma, a gente limita a nossa vida a só fazer isso. Então, mudar de área também, Raquel, olha, parabéns. Sim. Ai, Parabéns. obrigada. E eu acho que a gente deve fazer outras coisas. Sim. Eu acho que a gente deve se expor a outras coisas, né? Nem que seja um trabalho voluntário, que você de repente não queira mudar de área, mas se você é muito tímido, sei lá, vai trabalhar de voluntário em alguma coisa, explorar Uhum, outros lados, né? Que eu acho que isso é super importante. Você não sabe o que você vai querer amanhã, uhum. Sim. né? Então hoje você tá super feliz, mas amanhã você pode querer outra coisa. E aí? Você tem que Exatamente. desenvolver outras skills, né? Assim, que você de Sim. repente pode precisar, né? Não, e Sim. você abre a sua visão de mundo. Agora, hoje em dia, eu tenho muito pensamento de que você saindo da escola, se você passa 2 anos como atendente de telemarketing, garçom, você nunca mais vai tratar uma pessoa mal na sua vida, porque você vai É. entender o outro lado. Falando um pouco de sala de aula, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do aprendizado. Muitas pessoas têm medo de mudar de carreira por essas questões de voltar a estudar. Você sente que algo foi mais desafiador pra você? Ou você acha que foi mais fácil hoje em dia do que era ali na época dos 17, 18? Eu acho que foi mais fácil hoje em dia do que era na época dos 17, 18 em alguns pontos, né? Foi mais fácil porque assim, eu tenho que estudar. Então eu sentei e estudei, sabe? Não tinha opção, porque a matéria vinha como se fosse uma avalanche, sabe? Era todo dia uma matéria nova, aí vinham, sei lá, 6 exercícios da matéria, depois você entrava no chat da turma, alguém tinha botado mais um bloco de exercícios para você fazer, e era muita coisa. Então, assim, não teve opção. Então, acho que nesse ponto, o fato de ter mais idade e saber que eu tinha que fazer aquilo foi sim muito ok. Agora, em relação a tempo, foi mais complicado, porque às vezes eu queria fazer outras coisas, né? Eu sabia que eu tinha que estudar, às vezes eu ia às vezes não, muitas vezes eu ia trabalhar e eu sabia que eu tinha que gerir o meu tempo de trabalho dando qualidade para o meu cliente, mas eu também tinha que gerir esse tempo para poder estar em casa e começar a estudar. Então, nesse ponto foi mais complicado, sim. Mas se eu tivesse que pensar, eu acho que eu prefiro o ter mudado de profissão hoje, sabe? Eu acho que esse foi mais fácil do que todas as outras vezes que eu mudei. Que legal. Como é que as universidades poderiam pensar para que encorajasse mais essas pessoas a fazer essas escolhas ou fazer essa mudança? Ou para a universidade isso às vezes não é importante, não conta? Como é que vocês pensam a respeito disso? O curso online, por exemplo, já ajuda muito, mas às vezes facilitar, diluir um pouco, né? Não deixa, não ser uma coisa tão pesada, né? Enfim, porque nem todo mundo tem 9 horas para estudar durante o dia. E aí, como é que você faz? Eu penso que quando a gente fala sobre tecnologia, tem muitos. A gente vê muito desses, né, desses bootcamps que eles falam, que é o quê? Tem a duração de 3 meses, mas é uma coisa muito louca, como que a Raquel tava comentando. Então você tem que estar ali, você não pode estar trabalhando. Então eu acho que poderia sim ter cursos mais diluídos. Eu sei que no Brasil existem mais esse incentivo a alguns cursos para a própria terceira idade, por exemplo, que eu acho super bonito e várias pessoas. Talvez não seja só pela magia de mudar de profissão, mas porque a aposentadoria não dá conta.
E eu me lembro que há muitos anos atrás, no jornal que eu trabalhava, a gente fez uma reportagem sobre isso, sobre pessoas com mais de 60 anos que tinham mudado completamente de carreira. E pra mim aquilo foi muito bonito de ver, apesar de saber que muito era porque a aposentadoria não dava conta, né? Mas vendo assim o dia a dia, a rotina de amigas minhas que são mães e que têm que trabalhar e tal, eu acho que o curso online funciona, mas tira um pouco essa convivência que às vezes é importante do networking. O preço das coisas é completamente inacessível. A gente conversa muito sobre isso, né? Eu vejo pessoas que chegaram na Irlanda comigo, que já fizeram faculdade porque precisavam manter o visto. Eu não consigo entender como essas pessoas pagaram uma faculdade, porque é muito caro você voltar a estudar. E fazer uma pós, fazer um master, pra mim, mesmo trabalhando período integral, é um sonho impossível, porque cara, você despende aí 5, 6 mil euros por ano, que é muito difícil você conseguir. Então, acho que poderiam haver mais bolsas, cursos mais baratos, ou você poder ir pagando ali por um módulo e você fazer que seja em 7 anos que você se forme, você estudando um pouquinho por pouquinho. Não sei como vocês veem. Eu vou fazer mais uma vez uma propaganda da Tribe, porque assim, eu fiquei encantada. Eu não continuei na Tribe, mas eu fiquei encantada com a forma como eles dão acesso às pessoas a ter conhecimento, né, a mudar de profissão. Então, assim, eles fazem uma coisa que é um financiamento que você só vai pagar a Tribe, você só vai começar a pagar a Tribe a partir do momento que você arruma o seu primeiro emprego em tecnologia. Então, assim, é incrível. E mesmo assim, você paga só 30% do seu salário. Então, eu acho sensacional. Acho que isso é uma puta forma de você estimular a pessoa a estudar, né? Porque às vezes ela não tem como ir pagando, nem que sejam com suaves parcelas. Então, isso facilita que, de repente, uma pessoa só da família fique trabalhando e a outra se dedique a estudar, porque ela, como ela não vai ter nenhuma, não vai ter que gastar dinheiro pagando o curso, né? De repente, ela pode parar de trabalhar durante esse período. Acho que na Europa tem uma coisa muito legal, que são esses trabalhos de 4 horinhas, né? Que acho que isso também é uma coisa que ajuda, que de repente as empresas podiam acordar isso com o funcionário, né? A ele diminuir a carga horária dele durante o período que ele está estudando, né? Às vezes até para se aprimorar para a empresa ou para sair da empresa, aí ele vai ter que pensar em outra coisa, né? Eu só consigo pensar nessas opções, assim, né? Eu não sou mãe, eu não sei como seria com uma criança, né? Como é que os pais fazem para mudar de carreira. Eu acho que precisa ter muita ajuda do parceiro, da parceira. Sem isso, não sei se é possível, sabe? O Patrick foi super parceiro nessa fase, porque, cara, eu mal conseguia levantar para botar minha comida. Eu comia na frente do computador. Era punk. Concordo super. Acho que são incentivos super necessários para que as pessoas possam aí se recolocar muitas vezes no mercado de trabalho, buscar ganhar mais, trocar de carreira, reciclar às vezes a carreira, ou realmente nesse estágio da vida falar, gente, a minha profissão já está obsoleta, já É. não consigo emprego na área, vou tentar uma outra coisa, né? Eu queria, antes da gente encerrar, perguntar pra você se você tem dicas, assim, de como. Você contou um pouco de como foi o seu processo pra você encontrar o curso que você queria, né? Pra você fazer essa pesquisa toda. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá nessa frustração, que tá infeliz, não sabe pra onde caminhar, se vê meio sem esperanças. E já acho que você deu muitas dicas legais de falar que é mais fácil estudar hoje em dia, de que você se encontrou mais dedicada, mais organizada. Então, primeiro, como buscar essa transição? O que que vai fazer sentido pra você? E segundo, como se programar para essa transição? Porque eu tenho certeza que você teve aí já um preparo mental, espiritual e financeiro para isso. Sim. Eu acho que assim, primeiro, pesquise muito. A internet hoje tem muita coisa gratuita. Muita, muita coisa gratuita. E tem diversas profissões que você consegue entrar sem necessariamente pagar coisas muito caras, né? O SAP, o SAP, né, é uma que, por exemplo, você tem as academias que são pagas, né? Mas você tem vários cursos que você pode ir fazendo e entendendo se você gosta daquilo, né? Então, acho que é buscar, realmente pesquisar antes de se jogar, né? Conversar com pessoas. Eu senti que essa geração agora, assim, tá super. Ou talvez seja da profissão, tá? Do tipo de profissão. As pessoas se ajudam muito. No curso que eu fiz e agora tendo mais contato com o LinkedIn, cara, eu pedi ajuda e pedi ajuda mesmo, né? De falar, pô, me ajuda, eu tô em mudança de carreira, tô tentando me entender. E as pessoas me deram uma enxurrada de informação, né?
Então, acho que primeiro você ter uma humildade de procurar e de pedir ajuda, né? Aprender a pedir ajuda. Depois se programar, tanto financeira quanto mentalmente, dependendo da carreira que você vai escolher. Né? Se você for escolher uma carreira de muita dedicação em relação a horas, né? Você tem que programar sua cabeça, que você vai ter que se dedicar, que você vai abrir mão de muita coisa, mas que é por um período, e aí acho que fica mais fácil você aderir, né? Quando você bota um prazo, eu vou fazer isso aqui por um ano. Durante esse um ano eu vou me dedicar e vou terminar. Então, acho que é isso, se programar financeiramente, ter humildade, buscar informação, se programar mentalmente, né, para você não surtar, e pedir ajuda também para o seu companheiro e companheira, né? Porque e explicar, eu acho que o combinado não sai caro. Né? Então, assim, olha, eu preciso fazer isso, eu estou infeliz, eu quero trocar, você me apoia? Apoio. Então, beleza. Então, se sempre se manter em sintonia. Se você sentir que a pessoa tá se perdendo um pouco ali, tá te cobrando de uma forma que você não tá podendo atender aquilo naquele momento porque você tá estudando, fala, poxa, eu tô precisando fazer isso aqui, é por nós, né? Segura a onda aí pra mim. Comunicação, né? Que às vezes eu acho que falta entre as pessoas. Então, acho que essas são as dicas principais. E não fiquem infelizes onde vocês estão, né? Tentem mudar, pelo menos dar um upgrade nas coisas, que for possível, né? Com certeza serviu de muita inspiração, principalmente para nós dois, porque é uma conversa que a gente tem muito sobre essa questão de Uhum. carreira. E bom, a gente tem a nossa perguntinha clássica, né, do nosso pod, que você já deve ter ouvido nos anteriores. Então eu vou Aham. tocar a vinheta e você pode ir pensando em qual conselho que você daria pro seu eu do passado. Gabi, eu acho que. Eu acho não. Eu concordo com o que você falou um pouquinho atrás, né? Que você disse que você teria aproveitado mais, né? Tudo que você teve na faculdade e tal. Eu acho que o conselho que eu daria para o meu eu do passado seria que a vida é muito longa, assim, né? Então você não precisa aproveitar tudo naquela idade, né? Não precisa viver loucamente. Parcela, né? Estuda mais um pouquinho, se diverte um pouquinho, estuda mais um pouquinho, se diverte um pouquinho. Não precisa viver loucamente, sabe? Eu acho que eu teria me dedicado mais a aproveitar as coisas de universidade e tal. Eu daria esse conselho. Olha, primeiro conselho que a vida é longa. Achei lindo, achei A otimista vida, como esse pod inteiro. Porque todo mundo vê que, ai, a vida Exatamente. são 2 dias, a vida é muito curta. Aí você sai assim, meu Deus. a vida é muito longa, tem muito Sim. tempo. Uma pisciana consciente, que conversa importante que você nos proporcionou aqui hoje, Raquel. Muito obrigado por fazer parte desse projeto junto comigo e com Gabi, gente. Esse sonho, esse devaneio que tá dando certo. Olha só, quem imaginava, Gabi, que a gente lá com 17, 18 anos não tinha podcasters Não. pra escolher como profissão. E hoje a gente também tá aqui se dividindo entre as nossas profissões de diplomadas, sendo podcasters. Então, muito obrigado. Acho que essa questão de carreira, profissão, é uma crise constante aí da galera, tipo, da geração que a gente vem, né? Tipo, a gente tá ali lutando sempre com isso. Então, esse papo foi tão gostoso quanto o dia do pagamento. Adorei! Ai, Ai, muito bom. obrigada. Muito bom, gente. Assim, eu desejo muito sucesso para vocês. Vocês são incríveis. Acho que dá voz assim para gente que, sei lá, que já passou dos 30, né, ou que tá com 30. Isso é muito legal porque a gente tem muita coisa para ensinar, né, gente? Acho que Uhum. a gente já tropeçou muito, aprendeu muito, então é muito legal. Eu adoro ouvir vocês, então eu já tô ansiosa para o próximo. Ai, muito obrigada. A gente ama ter ouvintes como você e pelo Ai, apoio e que por bom. tudo. Assim, você é uma pessoa que inspira. E acho que a sua história, toda a sua trajetória, tudo que você contou aqui é super importante. Tem muita gente que tá aí perrengando, que tá infeliz, que vai todo dia chorando trabalhar. É, E a gente não pode se conformar porque acha que é o que a gente tem que fazer ou por dinheiro, né? Por mais que aquilo que você comentou, a gente tem que pensar em ter um futuro, mas de que te vale você sair da cama todos os dias querendo morrer pra ir trabalhar num negócio que você odeia? E tem é. tantas alternativas no mundo, né, hoje em dia, que é possível escolher. Deixa Exato. esse sofrimento como projeto patrocinador, né, que falam. Como
Você assim? você vai pro trabalho que você não gosta, mas para ganhar o dinheiro para fazer o que você gosta, entendeu? Ah, é Então, o trabalho que verdade. você não gosta é o projeto patrocinador porque você gosta. Ai, Sim. gente, Sim, pensar verdade. dessa maneira também é uma mudança de mindset, totalmente. Exatamente. Então, arrasou, gente. Lembrando que o nosso podcast também tá no Apoia-se, tá, querida? Esse projeto que eu e a Gabi amamos fazer, precisa da sua ajuda para continuar existindo. Sendo um apoiador do nosso podcast, você também vai ajudar a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Sim, a CUFA ela tem mais de 1.000 projetos sociais em todos os estados do Brasil. Se você for ali no nosso Insta, você vai saber um pouquinho mais sobre o projeto deles, também poder seguir a página deles e ajudar eles independentemente. E pelo nosso Apoia-se, você ajuda a gente a colocar essa segunda temporada no ar. Caso você não possa ajudar, também tem outras maneiras, né, Sam? Todas as informações também estão lá no nosso Instagram, @podcast_crise dos 30S no final. Acompanhe a gente lá também, porque a gente está sempre postando memes, dramas da vida adulta, novidades, e é um canal aberto para você expressar o seu descontentamento sobre a vida, e é uma maneira de apoiar a gente também, Gabi. Sim, e lá no nosso pod, depois desse episódio, vai ter ali as diquinhas da Raquel, os comentários dela também, um post especial apresentando ela e deixando um resumo de tudo que foi conversado aqui. Então, muito, muito obrigada para quem puder seguir a nossa página. Tô lançando aqui um desafio pra você compartilhar esse episódio com aquele amigo que você gosta, assim, quando ele chegar até aqui, ele vai saber o quanto que ele é especial, que você lembrou dele, e a gente conta com você no bate-papo da semana que vem também, que nós vamos provar que esse podcast não tem idade, vamos falar como a sociedade vê o amadurecimento da mulher, feminismo, ageísmo, enfim, e essa falácia de que as mulheres podem chorar, mas não podem envelhecer. Então, nos vemos na semana que vem. Muito obrigada de novo pra Raquel, pra todo mundo que escutou o nosso pod. E boa semana! Boa semana, beijo, tchau! Beijo, gente. Obrigada. I'm fine! Totally fine! I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine.